Por que que muitos músicos, professores de música, têm medo de ensinar música para criança pequena? Você já viu? Já conhece alguém assim? Você é assim? Seja bem-vindo, aqui é o nosso podcast Aulas Criativas com Música. Eu sou a professora Estefânia Carina, sou professora de musicalização, trabalho com crianças pequenas, com iniciação, aulas de instrumentos, piano, bateria para crianças. Também dou aulas de musicalização infantil. E hoje nós vamos falar aqui a respeito desse medo. Por que é que muita gente tem medo de dar aula para o público infantil? E a gente vai trocar uma ideia, vai ser uma conversa, os nossos podcasts vão ser sempre assim, uma conversa de colega para colega, de quem está na sala de aula e etc. Então, olha só, você já viu alguém, algum professor, algum colega falar assim, eu não tenho nenhuma paciência com criança. Ou então assim, eu não estudei para isso, eu estudei para dar aula para adolescentes, para adultos, e eu gosto de ensinar mesmo para gente grande. Pois é, se você pensa assim, ou se você conhece alguém que seja assim, que pense assim, esse episódio é para você, para a gente refletir, tá? Não quero fazer você mudar de ideia de forma nenhuma, inclusive é um assunto que eu quero falar sobre isso depois. Desde o começo da minha carreira, eu já comecei com o público infantil. Sempre foi a minha área. Eu sempre estive na sala de aula com crianças pequenas, lá, como eu disse, 1998, 1999. Mas uma coisa que eu sempre observei, desde aquela época e continuo ouvindo até hoje muitos professores falam, não sei como você dá conta de dar aula para criança, eu não tenho um pingo de vontade, não tenho um pingo de dom, sabe? A palavra dom. Sabe o que eles têm medo, a maioria? Medo de não saber o que fazer, de parecer menos técnico, sabe? De estar ensinando para criança. Também tem o medo de que a aula vai virar uma bagunça, medo de que as crianças não se desenvolvam musicalmente, que a aula seja somente uma recreação. E esse é um medo muito importante que não deve nos deixar. É uma preocupação que a gente tem que ter, o medo de não ser valorizado, sabe? De não receber por isso, de não ter reconhecimento. E é sobre esses medos que a gente vai conversar hoje nesse episódio. Sabe por quê, gente? Ele não é só um obstáculo. Esse medo, ele é um espelho, sabe? Do quanto o ensino musical, técnico, sabe? Erudito, ele ainda precisa se reconectar com a essência da música, que é o ouvir, o brincar, o sentir, o encantamento que a música traz pra gente. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre esses medos, alguns medos. Quero que você comente aí o que você acha, se você pensa sobre isso. E eu quero que você fique comigo até o final. Por quê? Eu vou mostrar pra você por que esse medo existe e vou falar pra você que tem como transformar esse medo em um novo caminho. Um caminho profissional onde você vai ter mais alunos, vai ter mais retorno financeiro, mas ele também vai ser com muito propósito, criativo, leve, refletindo aqui de onde é que vem esse medo dos professores de música de trabalhar com público infantil. Não sei o caso de vocês, mas o músico ele é formado para buscar sempre a perfeição, a técnica, a performance. A gente estuda conservatório, aquelas peças dinâmicas, eruditas, difíceis. Então a trajetória acadêmica, ela geralmente ensina a gente, os músicos, a tocar bem. Só que ela quase nunca vai ensinar um músico a ensinar, especialmente quando se tratam de criancinhas pequenininhas, de 3, 4, 5 anos, a não ser uma licenciatura. Mesmo assim, ainda falta alguma coisa. Aí muita gente fala assim, como assim eu vou trabalhar com criança pequena que não sabe ler ainda? Se eu estudei repertório erudito, estudei Bach, fazia sonatas no piano, etc. Como é que eu vou ensinar para uma criança que não sabe nem ler partitura? Às vezes alguns não sabem nem falar direito, né? Então é nesse ponto que muitos músicos travam. Não é porque eles não gostam de crianças, alguns até gostam de crianças, mas eles não sabem como pegar esse conteúdo erudito, tradicional e transformar ele num conhecimento musical acessível para o universo das crianças. Tem uma boa notícia, tá, gente? É possível, mas é o seguinte, tem que ser feito com propósito e quando você faz com propósito, o resultado é muito surpreendente. Eu sou prova disso, tá? As turmas infantis, elas são mais, um público mais fiel, mais estável para as escolas de música e também mais rentável. Se o seu trabalho, o trabalho da sua escola, o seu trabalho como professor for estruturado, você vai ter uma fonte de renda muito boa. Só que tem muita gente que ainda olha essa musicalização, iniciação de crianças como se fosse uma coisa menor, sabe, na música, assim, como se fosse uma fase passageira. E o que eu quero mostrar para você é justamente o contrário. Olha, a iniciação, gente, ela é o alicerce da formação musical.
é como se fosse a base ali, sabe? Eu sempre trabalhei, como eu disse para vocês, com esse público. Eu nunca tive medo de criança, de colocar criança na sala, de turma com 30 crianças, 10, 15, cada um no instrumento. Quando eu comecei, meu desafio era outro, porque não tinha repertório, não tinha atividade que fosse criativa, não tinha internet, né, pra gente se ajudar como a gente faz hoje. E isso me fez estudar muito sozinha, na prática, sabe? Errando, acertando. E eu descobri muita coisa que funciona mesmo, sabe? Com os pequenininhos. E aquilo também que não funciona, que dá resultado, que não dá resultado. Vamos pensar aqui comigo nas verdadeiras causas do medo. Por que a gente tem tanto medo assim? Por que tanto músico bom, sabe, ainda resiste, mesmo tendo público, tendo procura? Olha, esse medo, ele tem duas causas assim principais, na minha opinião. Primeiro é essa visão limitada sobre o desenvolvimento infantil. As pessoas não conhecem uma metodologia, não conhecem repertório, não tem uma teoria musical adaptada. É uma visão limitada. E durante muito tempo a educação musical infantil ela foi vista como uma brincadeira, justamente por profissionais que não sabiam fazer muito bem. É uma brincadeira sem objetivo, recreação. Mas quando a gente estuda de verdade, a gente tem propósito de ensinar, a gente percebe que o brincar, ele faz parte do método, ele é um método também. É no brincar que a criança vai desenvolver o ritmo, a afinação, a escuta, pulsação, coordenação motora, a musicalidade corporal. Outra coisa, outra causa também é o medo do desconhecido, gente. A maioria dos músicos nunca teve contato com essas estratégias tão específicas para esse público, né? Como organizar o tempo da aula, quais as músicas eu vou cantar, quais instrumentos eu posso usar, como eu vou pegar um piano, uma bateria, como tem aqui, e transformar esses instrumentos em acessíveis para crianças pequenininhas, com ludicidade, com técnica. Sem esse repertório, essas ferramentas, é muito natural que a gente se sinta inseguro. Mas olha só, não é falta de talento não, tá, gente? É falta de orientação. É por isso que eu acredito tanto em formar professores de escolas, professores que querem trabalhar particular, ensinar para eles como fazer isso de uma forma prática, totalmente prática, porque teoria a gente já tem muita teoria quando faz a faculdade, licenciatura. Ó, eu já trabalhei, gente, com músicos, assim, incríveis, com técnicas impecáveis, sabe, exímios pianistas, bateristas, mas numa turminha com uma criança de 5 anos, ele trava. Só o que falta? A pessoa entender a lógica do brincar, da brincadeira, e o resultado muda completamente quando acontece isso. As aulas vão ficando mais vivas, sabe, as crianças vão ficando mais engajadas, e os pais também vão ficando mais encantados com o resultado, com as apresentações. Outro medo que a gente costuma ver muito é a questão do julgamento, gente. Pode parecer bobo, mas o julgamento é assim, ó. É o medo, por exemplo, de um músico lá, um excelente guitarrista, baterista, um colega falar assim: ah, você trabalha com criança, né? Que bonitinho. Como se fosse assim, você está se divertindo, você está brincando. Como se fosse uma coisa menor. Tem esse medo do julgamento dos colegas. Como se não fosse um trabalho sério. Também tem a questão dos pais. Pensa bem. O pai às vezes fala assim, mas quando é que meu filho vai começar a tocar de verdade? Sabe? A pessoa coloca a criança de 3 anos na aula de música, 4 anos. E aí, gente, que o professor tem que conversar antecipadamente, sabe, com os pais sobre isso, porque senão o professor vai antecipando coisas, não respeita o tempo da infância da criança e a criança não vai desenvolver mesmo. A musicalização, ela não é para formar músicos profissionais, ela é para formar pessoas musicais. As crianças, elas vão ter uma escuta mais afiada, refinada, elas vão conseguir entender sobre ritmo, vão ter curiosidade sonora, melhorar a coordenação motora. Isso vai preparar o terreno. Quando elas forem escolher um instrumento, um piano, técnica vocal, bateria, aí elas vão estudar de forma mais técnica. Só que os pais, eles precisam entender isso tudo. O pai precisa entender isso quando você vai começar a dar aula para uma criança. O professor, ele vai ter que ser visto com respeito, com o valor que ele merece,
Só que os pais têm que entender o que é que você está fazendo com essas crianças na aula, porque se ele vê você só brincando, fazendo alguma coisa, ele não vai entender. Eu sempre explico isso nas minhas reuniões com as famílias, com os pais, quando as crianças vão começar. A iniciação é a base de tudo. As crianças vão aprender a ouvir música, percepção musical, perceber o tempo, sentir a música no corpo, tocar as primeiras notas nos instrumentos. Quando eles chegarem no instrumento mesmo, o aprendizado deles vai fluir com mais naturalidade. É muito legal ver esse processo acontecendo aqui na sala de aula com as crianças. E eu acho, assim, sinceramente, muito importante que as escolas, os professores, os pais, eles já façam um alinhamento desse assunto, mesmo quando você vai iniciar as aulas de música com uma criança. Eu dou muita mentoria, consultoria para escolas, para professores, treinamentos, e eu sempre sugiro isso, uma pequena reunião entre os pais, a coordenação e o professor da turma, antes de começar as aulas, para poder explicar. Outra coisa que eu proponho também é uma entrega de materiais impressos, explicativos, por exemplo, com tudo que vai ser feito na aula, o planejamento anual de conteúdos, o que a gente vai trabalhar mês a mês, quais serão as apresentações que a gente vai fazer até o final do ano. Se você está começando, se você tem uma escola e precisa de ajuda com esse planejamento de conteúdos mensais, entre em contato comigo, tá? Eu posso ajudar você. Eu atendo como consultora, mentora, para grupos individuais, online, presencial. Isso aí eu consigo ajudar você, porque já faço isso há muitos anos. E agora vamos lá. Tem o desafio das escolas com relação à estrutura, profissionais. E, às vezes, muitas escolas e pessoas querem começar turmas, mas eles não sabem nem como começar, sabe? Falta um plano, falta uma metodologia, falta repertório adequado, né? Falta instrumentos adequados. Mas eu acho que de tudo isso, o principal que às vezes falta, o professor preparado. E aí, sabe o que acontece? Eu vou dar exemplo que acontece isso sempre. Eles vão escolher um músico lá aleatoriamente. Ah, você que dá aula de violino aqui, você é ótima, você tem jeito com criança. Vamos abrir turma de musicalização e você dá aula para essa turminha. Só que esse professor, ele não tem suporte, ele não tem material, ele não tem direção, não tem uma regra clara, o que ele vai seguir. Essa intenção é boa, só que quando não tem estrutura, a gente vira uma frustração para todo mundo. A iniciação musical, ela precisa de método, precisa de progressão, objetivos consecutivos. E é por isso que quando uma escola decide fazer isso de forma profissional, o resultado ele vem muito mais rápido, é muito mais sólido, a escola vai crescendo, o público vai aumentando, não tem aquela rotatividade de crianças e as famílias elas vão se fidelizar, porque elas vão ver o resultado nas apresentações, nas aulas abertas e o professor se realiza financeiramente e como professor também. Ó, é isso aí que eu ensino na minha mentoria, como você vai montar, organizar, conduzir o setor infantil da sua escola de música, ou se você é professor particular, quer dar aula para uma turminha, quer abrir turmas. Então você tem que ter uma estrutura disso aí. Uma coisa muito importante, tem características imprescindíveis, essenciais para um professor de música. Tá? Não pode ser qualquer pessoa. Eu vou falar todas elas no próximo episódio, então você não pode perder essa nossa próxima conversa, tá? E eu tenho também um material, como criar e manter as turmas de musicalização na sua escola. Se você quer abrir, se você quer começar, os primeiros passos, a base assim perfeita do que você precisa. Eu deixei o comentário aqui no link desse vídeo, desse podcast, tá? Só você clicar aqui embaixo. Agora vamos lá. Você quer, e como é que eu transformo esse medo, Stefane, que eu tenho para transformar esse medo em um propósito e começar? Bom, gente, a infância, ela é o laboratório mais puro, mais simples da musicalidade. Os gestos, os sons, os olhares curiosos que eles têm, sabe? A escuta sensível que eles têm, é uma coisa muito rica. O professor que se permite viver essa experiência, como eu me permito, ele vai se reconectar com a própria essência musical dele. Ele vai voltar a se encontrar com o som, com o ritmo, com o corpo, através das crianças. E isso aí vai reacender a paixão deles por ensinar. É uma outra forma de ensinar. Quem ensina música não é só transmitir técnica, coisas, teorias musicais. É você tocar o outro através do som. Quem aprende a fazer isso, transforma isso aí
uma meta de vida, sabe? Quando você faz isso com uma criança, com as crianças, isso muda a forma de você ensinar. Você nunca mais vai ensinar música da mesma forma. Só que agora tem uma coisa importante. Se você não tem perfil para esse público, não insiste, gente, de verdade. Você tem que prezar sempre pela verdade. Um professor que ensina música para criança só por dinheiro, normalmente ele não vai colher bons frutos musicais, vai atrapalhar a trajetória musical dessas crianças. Então, se você falar, não é para mim, não quero, não nasci para isso, eu sugiro, nem tenta, tá? Agora, se você tem dúvidas, acha que daria certo, então eu acho que você pode enfrentar os seus medos e eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Esse medo que existe, assim, no meio musical dos professores, ele não é o fim, ele é só um convite para você repensar o ensino da música com mais propósito e com mais leveza, menos técnico, mais lúdico. E se você quer aprender como fazer isso, se você quer começar a dar esse passo, se você tem uma equipe, precisa treinar, se você é professor também, eu deixei gratuitamente aqui embaixo o link de um e-book para a sua primeira aula de música. Stefânia, quero saber como é que é a primeira aula. Eu deixei tudo detalhado, roteiro, repertório, o que você vai fazer, o que você vai cantar. Ó, esse e-book, ele só vai estar disponível para quem está no grupo de professores no WhatsApp. O link está aqui embaixo. Então, você entra no grupo, vai lá na descrição e baixa esse e-book gratuito. Então, tem que estar dentro do grupo do WhatsApp para conseguir. É um PDF, ele vai trazer essas questões de roteiro de aula, sabe? O link, então, tá aqui embaixo, você entra no grupo. E também tenho outro material explicando como você vai montar suas primeiras aulas de música para crianças. Tem link aqui embaixo, se você não encontrar, você pode falar comigo no Instagram. E no próximo episódio, você não pode perder, eu vou falar justamente sobre quais são as características que são essenciais para um professor de música. Aí você vai fazer o checklist, deixa eu ver aqui se eu tenho essa, se eu tenho essa, se eu tenho essa, aí você vai ter certeza que você pode atuar na área, ou se você é gestor e está contratando alguém para você ter um parâmetro do que você precisa, o que esse professor precisa para atender na sua escola. E se você também precisa de ajuda, como mentora, como consultora, com materiais, clica aqui embaixo, em algum lugar tem o meu link do Instagram, tem o meu link dos meus cursos, dos meus materiais, que são coisas que eu uso aqui no dia a dia com as minhas crianças, eu acho que vão ajudar você, tá? O meu Instagram, se você ainda não me segue, é @estefaniacarina_oficial, tudo juntinho. Você me encontra com esse @aí, Stefania Carina, oficial, em várias redes sociais. E se você gostou desse episódio, dessa conversa, escreve aqui embaixo, coloca aí seu comentário, o que você acha, você tem medo, qual é o seu medo, você concorda comigo, você não concorda. Eu acho muito importante essa troca aqui, através dessas conversas. E se inscreva aqui no canal, curta as publicações, se inscreva para você continuar recebendo atualizações. Essa é a Stefânia, simples, prática, você não vai ver aqui vídeos super elaborados, mas sempre um conteúdo voltado para ajudar professores de música para crianças ou pessoas que amem usar música nas suas aulas. Um beijo, espero que você tenha gostado, foi muito bom falar com você. Quero aqui, ó, os comentários, me fala se você gostou, se você quer, qual assunto você quer que a gente converse aqui, tá? Um beijo, boas aulas, tchau, tchau.